The mythical, legendary, and elusive Chupacabra. I kid you not, look at the video. Uma criatura que aterrorizou o mundo dos anos 90 até os anos 2000. Ficou famosa pelo seu mistério, perigo e, principalmente, pelos relatos das suas aparições, o que ia de contra todo e qualquer padrão de lenda urbana que se ouvia falar. Haviam testemunhas da sua existência. O nome que deram para ela convinha bem com as suas atitudes, ou melhor, com as suas vítimas. Chupacabras, a criatura assassina de animais. Olá, amante do terror. Lendas urbanas são histórias de terror que sempre existiram e sempre vão existir. Todo e qualquer país tem o seu próprio leque de criaturas, fantasmas, superstições e monstros. Mas sabe o que tem em comum em praticamente todas elas? A época e a falta de testemunhas. Geralmente, lendas urbanas são só isso. Lendas, porque aconteceram em épocas muito antigas, onde as pessoas eram mais ignorantes quanto à ficção e à realidade. E todas as testemunhas que um dia já presenciaram todas elas, hoje, já são apenas um conjunto de ossos debaixo da terra. Isso acarreta dúvidas. Será que isso realmente existiu? Será que alguém já testemunhou essa tal lenda? Perguntas que ninguém vai saber a resposta. Fica até parecendo que já existiu magia nesse mundo, mas que ela ficou toda lá no passado, onde todas essas lendas surgiram. Só que é como eu disse, grande parte disso é por conta da ignorância. Mas vai saber, talvez viver desse jeito fosse mais interessante de toda forma. Porém, houve uma lenda que contradisse o padrão, pois os eventos que deram origem a ela aconteceram bem recentemente, nos anos 90. Mesmo que você não tenha nascido nos anos 90, o que é bem provável, ainda assim, com certeza, já deve ter ouvido falar na famosa lenda do Chupacabras. Os primeiros relatos do tão famoso Chupacabras aconteceram lá em meados de 1995, em Porto Rico. Um pesquisador da CSI, Comitê para Investigação Cética em inglês, chamado Benjamin Redford, ficou particularmente interessado nos boatos sobre uma criatura mística que estaria assombrando algumas regiões do Porto Rico e que, eventualmente, se espalharia para os Estados Unidos, Brasil, Rússia e até nas Filipinas. Nos seus 5 anos de pesquisa, Redford fez várias viagens, e no Porto Rico, em 1995, ocorreu o primeiro de vários relatos envolvendo a criatura, uma mulher chamada Madeline Tolentino, da cidade de Canónavas. De acordo com a mulher, a criatura apareceu em seu quintal. Ela era bípede, um pouco menos de 1,5 metro de altura. Tinha espinhos nas costas, garras afiadas e olhos esbugalhados que brilhavam em vermelho. Ela se referiu a ele como sendo de alguma espécie alienígena, que não deveria pertencer a este mundo. Madeline não conseguiu muitas informações sobre a tal, pois ela fugiu muito rápido. Mas essa descrição da criatura coincidentemente batia com as de outras pessoas, ou seja, poderia sim ter algum tipo de monstro perigoso rondando por essas regiões. E de acordo com outros relatos, não existiria somente um chupacabras, mas vários deles espalhados pelo mundo. A característica mais importante do chupacabras, que inclusive deu origem ao seu nome, e o que fez ele ser espalhado pela mídia, é o que ele faz com os animais de fazenda. Em todos os locais de aparições da criatura, vários corpos de animais eram achados. Todos eles tinham duas coisas em comum: 2 furos simétricos no pescoço e sem absolutamente nenhuma gota de sangue no corpo. Os animais variavam entre galinhas, bois, cavalos, vacas e principalmente cabras. Por algum motivo, a criatura tinha uma preferência bem específica por cabras, daí a origem do seu nome. Ninguém podia dar uma resposta definitiva para isso. Os animais não estavam comidos, não tinha carne faltando, era somente o sangue. Logo, esses atos vampirescos foram vinculados à criatura, se tornando a principal característica dela. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. Aqui no Brasil, várias reportagens e cobrimentos já aconteceram na mídia. Claro que dando aquele clássico toque de sensacionalismo, mas não dá para negar o fato de que já existiram.
No interior de São Paulo, foram bem abundantes. Vários relatos de animais aparecendo mortos sem nenhuma explicação plausível chamou a atenção da mídia, ocorrendo reportagens entre os anos 1998 e 1999. O chupa-cabra está deixando uma trilha de mistério em toda a zona rural. Estão falando muito da história do chupa-cabra? Lá pelos anos 2000, mais relatos apareceram, só que esses descreviam o chupa-cabras com uma aparência um pouco diferente. Antes, ele era descrito como algo muito parecido com um alienígena, uma criatura de outro mundo que não pertenceria a esse planeta. Por isso de uma aparência tão grotesca. Mas, nos anos 2000, chupa-cabras ganhou uma aparência mais animalesca. Ao invés de bípede, andava quadrúpede. Se parecia com um cachorro de aparência monstruosa e sem pelos. E foi neste mesmo ano que o corpo de uma dessas criaturas foi encontrado, o que daria mais espaço para realizar uma autópsia e sanar o mistério de uma vez por todas. Redford não achava que era uma criatura de outro mundo, mas, nas suas próprias palavras, quando você tem um corpo muda tudo. Você pode colher amostras de DNA e de ossos, estudar a morfologia. No começo estava logicamente cético em relação à existência da criatura, mas ao mesmo tempo tinha consciência de que é possível encontrar novos animais. Não queria simplesmente menosprezar ou descartar a possibilidade. Se o chupa-cabra é real, queria encontrá-lo. Ou seja, mais um caso envolvendo a tão famigerada criptozoologia, cuja eu já abordei aqui no canal várias vezes. Inclusive fiz um vídeo falando especificamente sobre os criptídeos. Recomendo que veja depois desse vídeo. Mas basicamente, o que ele quis dizer é que o mundo é muito grande e, obviamente, existem coisas que a humanidade ainda não conseguiu encontrar. Então, se o tal chupa-cabras fosse realmente um novo tipo de espécime, seria um passo bem grande para a ciência em termos de biologia. Porém, a conclusão que eles chegaram ao analisar os corpos foi bem mais mundana. De acordo com os experimentos, os cadáveres pertenciam a alguns animais com sarna sarcóptica, uma doença que desforma o corpo do animal. Ele fica sem pelos e com uma pele grossa, uma crosta bem espessa que praticamente transforma o corpo. E, para quem não conhece a doença, esses animais parecem criaturas desconhecidas. Quanto ao mistério dos animais sem sangue, bom, para isso, a ciência também tem uma resposta plausível. Nem todo predador que mata uma presa necessariamente a consome. Eles podem sim deixar a carcaça dela lá sem comê-la se pressentirem que necessitam deixar o local o mais rápido possível. E o fato dos animais não terem sangue dentro do corpo é bem simples. Pelo fato do animal já estar morto, não tem mais a pressão da circulação sanguínea, ou seja, o sangue fica parado. E pela força da gravidade, ele se concentra todo na parte inferior do corpo, e lá coagula e praticamente se solidifica. Desse jeito, quando é feita a autópsia, não vai sair nenhuma gota de sangue do corpo, dando a impressão de que ele foi drenado. E tem mais uma coisa. Geralmente os animais que se alimentam e vivem de sangue são bem pequenos, como morcegos e sanguessugas, pois eles possuem um sistema digestivo que suporta eles viverem só disso. E o corpo ser pequeno é justamente porque algo do tamanho de um cachorro viver só de sangue é absolutamente improvável, se não impossível. Nesse caso, um ser como o chupa-cabras não poderia existir nesse mundo. Por isso que é tratado apenas como uma lenda puramente anedótica, ou seja, sem fatos ou evidências concretas e até risória. Mas não podemos negar uma coisa: chupa-cabras realmente foi e é uma lenda que perturba muitas pessoas até hoje, justamente não pelo fato, mas sim pela possibilidade. E se existir? O mundo é um lugar muito grande e com certeza tem coisas nele que podemos nunca ter visto ou encontrado. Isso pode incluir novas espécies microscópicas ou até animais desconhecidos. Se novos animais podem ser encontrados, quem garante que algum com características parecidas com a criatura da lenda não vague por aí? Tudo é uma questão de perspectiva. E você, acredita que o chupa-cabras é real? Acredita que está seguro ao vagar pela floresta? Ou até mesmo pelas ruas na madrugada? Aqueles sons estranhos vindos de lugares desconhecidos, será que é somente um cachorro? Ou algo na espreita, esperando para fazer uma nova vítima?